sobre seu Windows 10 Pro original na GVG Mall. Basta acessar o link da descrição, clicar em compre agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVG Mall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a nova instrução normativa da Receita Federal que foi lançada recentemente, que está causando um certo temor na galera, né? Um certo pavor, principalmente quem compra do AliExpress, Shopee, Wish, Shein. Né, o pessoal está com medo de receber taxas mais altas ou começar a taxar tudo por conta dessa nova instrução normativa. Bom, recentemente a gente teve várias questões aí relacionadas a essa questão de taxa no AliExpress, na Shopee. A gente chegou a fazer vídeo sobre o que seria talvez o fim do AliExpress da Shopee por conta de taxas e tal. Isso porque alguns empresários, como Luciano Hang, dono da Multilaser, eles fizeram uma pressão junto com um grupo de outros empresários no presidente, no Bolsonaro, para lançar uma medida provisória que mudasse o sistema de tributação. Na verdade, não que mudasse, mas que implementasse uma ferramenta nova para o Estado recolher impostos nas compras do exterior, principalmente da China. A ideia deles era modificar o sistema de compras que a gente tem atualmente, ou seja, obrigar os sites de importação a já taxarem os produtos na fonte. Então, quando você comprasse um produto num site de importação, como por exemplo no AliExpress, você já iria automaticamente pagar um imposto para o Estado ali já no ato da compra. Bom, o presidente disse que não ia assinar a medida provisória e realmente não assinou, então essa medida provisória não passou. A gente não tem nenhuma modificação quanto ao sistema de compras e quanto à fiscalização, até porque a gente já tem a Receita Federal que fiscaliza essa questão das taxas e já é um sistema todo trabalhado, o sistema funciona e já está ali há anos, cara. Não faria sentido mudar isso da noite para o dia, não do jeito que os caras queriam. A gente também teve um projeto de lei que foi lançado pelo deputado federal Alexandre Frota, que ele mesmo acabou retirando, que também previa algo parecido, que queria taxar todos os produtos que viessem de fora. Dessa mesma maneira que a medida provisória. Ele mesmo acabou desistindo desse negócio e acabou a possibilidade de passar esse projeto de lei também. E por conta desse histórico, tudo relacionado à taxa e Receita Federal tá virando um estardalhaço, a galera tá falando, nossa, vamos taxar tudo que não sei o que lá. E gente, não é bem assim. Para o conteúdo do vídeo de hoje, eu contei com o auxílio de um advogado tributário. Ele praticamente me deu a consultoria completa, que é o Guaraci Fonseca Shin Júnior. E ele é inscrito aqui do canal e já tem diversos trabalhos nessa área de tributação. Quero agradecer ele, muito obrigado, cara, pelo apoio aqui, pela consultoria, E eu contei com a ajuda dele justamente porque nesse vídeo eu quero acabar com essa ladainha, cara. Eu quero tirar todas as dúvidas possíveis sobre esse tema. Então a gente vai falar. Então no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre tudo que engloba esse sistema da Receita Federal e de taxas. E a gente vai tirar muitas dúvidas que são realmente muito interessantes, que é importante você que importa saber. Sobre a nova instrução normativa do governo, que é a instrução de número 2090, de 22 de julho de 2022, Por sinal, essa instrução normativa ela tá aqui no Diário Oficial da União, tá? Não tem nada de escondido nela, tá? Ela só não foi muito divulgada pela mídia, mas ela foi publicada pelo Diário da União. Hoje a gente consegue ver aqui na mídia duas matérias principais sobre esse tema, Duas matérias que foram usadas como referência para vários influenciadores aí fazerem conteúdo. Que é uma aqui no Diário do Nordeste, que não tá sendo muito clara, assim, não tem muitas informações profundas, que está aqui escrita, no título. A instrução normativa sobre mercadorias importadas permite que a Receita determine o valor de produtos em alguns casos, E isso está causando, esse problema da instrução normativa para muitas pessoas. Muita gente aqui, ao ler isso, está achando, que os fiscais da Receita eles vão aumentar os valores das taxas, justamente porque essa nova normativa ela dá base para os fiscais
procurarem valores de produtos de acordo com o valor do mercado. Vocês vão entender isso claramente, eu vou explicar isso daqui direitinho, tá bom? Aí aqui tá falando, né, o dia que a Receita Federal publicou no Diário da União, né, a instrução normativa, que fala sobre a declaração e o controle do valor aduaneiro de mercadorias importadas. Beleza, né? E fala que o texto explica que, entre outras coisas, o órgão pode determinar o preço de um produto, caso a documentação apresentada seja considerada insuficiente. Então, basicamente, a gente tem alguns parágrafos nessa instrução normativa que deixam bem claros que, caso um fiscal da Receita receba um produto, como, por exemplo, vamos usar de exemplo aqui, um celular, e, por exemplo, o carinha lá, o chinesinho, ele declarou um valor diferente para o celular. Caso o fiscal pegue aquela embalagem e ele acredite que o preço está errado, o fiscal agora ele vai ter poder para determinar o preço que esse cara vale e taxar de acordo com o valor que ele vale. Então a grande preocupação é, por exemplo, vamos supor que eu comprei esse iPhone aqui por R$1.000 na China. Tô supondo, tá? E aqui no Brasil ele vale 6 mil. A preocupação da galera é o fiscal ele taxar, né? Ele colocar lá na folhinha que esse carinha aqui vale 6 mil, mesmo você tendo pago 1.000 e você ser tributado pelo valor de 6 mil reais. Só que de fato isso não vai acontecer, cara, tipo, do jeito que a galera tá pensando, porque pro fiscal chegar no ponto de definir o valor do produto com base no valor do mercado, ele tem um passo a passo que ele deve seguir para precificar esse objeto, entendeu? Nessa matéria aqui do Diário do Nordeste fala um pouquinho sobre isso, né, dessa questão que a gente estava lendo aqui, mas não fala exatamente o porquê, né, cara, com detalhes o que ia acontecer. Porém, né, deixa bem claro na matéria que a nova instrução normativa não deve ter impacto nas compras feitas nesses marketplaces. Isso segundo a opinião da advogada Andréa Aquino, especialista em direito aduaneiro e coordenadora da Comissão de Direito Tributário. A própria advogada, né, Andréa Aquino, falou que apesar de ter ocorrido uma solidificação dessas regras, atualmente já existe uma análise de risco aduaneira feita pelo Sistema de Inteligência Artificial e Cruzamento de... Basicamente, o que a advogada quis dizer aqui? Que essa análise ela já funciona na prática, tá? Ou seja, a tributação ela já tem um sistema que funciona bem. A normativa ela veio para formalizar algumas coisas que já acontecem, né? E é claro, né, que se a gente aprofundar, a gente vê que sim, ela dá um pouquinho mais de poder para o auditor fiscal, principalmente nessa parte aí, na hora de declarar os valores. A gente também tem uma matéria sobre isso, né, no site sintafce.org, que é o site dos sindicatos dos fazendeiros do Ceará, que está falando com mais detalhes sobre essa instrução normativa. Essa matéria aqui está bem mais interessante e mais fácil de entender. Basicamente, o que você precisa de entender é o seguinte: existe uma regulamentação de um acordo internacional, ou seja, tem um acordo internacional de importação para padronizar, né, como vai funcionar as importações em todos os países. E o Brasil ele usa as regras e participa das regras desse acordo internacional. Então, a gente vai ter as mesmas regras de importação para todos os países. Afinal, a gente está lidando com uma questão, né, que não é só aqui no Brasil. O Brasil não pode simplesmente alterar as regras de importação, até porque ele tem parceiros comerciais no exterior e isso pode atrapalhar, né, a questão aí do relacionamento do país com outros países. Então essa nova instrução normativa da Receita Federal, ela veio para melhorar alguns pontos, porém não veio para alterar como funcionam as importações, tá bom? Então ela vai, né, esclarecer alguns pontos, né, alguns métodos de avaliação que o fiscal da Receita brasileira pode usar, mas ainda assim dentro do acordo internacional. Aqui nessa matéria deixa bem mais claro, né, que o ponto de destaque nessa instrução normativa para a advogada, que é a mesma advogada que eles usaram como referência na primeira matéria, é a previsão de que o valor da transação pode ser desconsiderado caso o importador não apresente a documentação solicitada pelo fisco. Nossa, Fafá, o que é isso aí, né? Documentação do fisco, valor. Hoje, cara, quando você compra um produto da China, ele chega na Receita Federal, aí vamos supor que o cara, né, o fiscal da Receita, ele entendeu que esse produto, vamos supor, o celular de novo, ele está com o valor errado. O que o fiscal da Receita vai fazer para precificar isso daqui e para te aplicar uma taxa, né, para te tributar de acordo com o valor do telefone? Por sinal, o fiscal ele é obrigado a fazer isso. O primeiro método que ele vai usar para fiscalizar é olhar o valor da transação. Já ouviu falar que os chineses, né, quando você importa, os chineses às vezes declaram um valor menor do que o produto vale? Porque em muitos casos, os fiscais da Receita eles vão considerar o valor declarado ali em folha
para aplicar uma taxa. A primeira verificação do fiscal da Receita é justamente o valor declarado que está na embalagem. Como é que vem isso? Deixa eu mostrar para você aqui. Ó, tem uma encomenda aqui da China e o valor está aqui, ó. O produto foi declarado como 3,5 dólares. No caso, para o fiscal da Receita, ele me taxar nesse produto aqui, ele vai levar em consideração primeiro esse valor de 3,5 dólares. Se o fiscal achar que o chinesinho, né, ou o gringo que me mandou isso aqui, declarou o valor errado, ele vai ter que partir para o próximo passo, que é entrar em contato comigo que comprei o produto ou com o vendedor para descobrir o valor real que eu paguei nesse produto. Então o fiscal ele pode te pedir sim, né, provas de quanto que você pagou esse produto. É claro que se for verificado que o produto que está na embalagem aqui tem um valor diferente, né, do que você pagou, você vai ser multado pela Receita Federal e o fiscal vai te aplicar uma multa mais uma taxa referente ao valor real do produto. Porém, a gente tinha uma questão, antes dessa normativa, a gente tinha uma questão que realmente deixava um buraco. Vamos supor que o fiscal ele encontrou, né, que o produto está com valor errado. E aí o mesmo fiscal te mandou, né, a solicitação para você declarar o preço ou para o vendedor, né, ou para você. E ele não obteve a resposta, ou uma resposta verídica, né? O fiscal achou ali que você declarou o valor de maneira errada para ele. O que o cara poderia fazer? Não liberar a encomenda para você. E aí, ou a encomenda volta para o cara que te vendeu, ou a encomenda é apreendida, né? E vai depois a leilão aí pela Receita Federal, isso se o produto for permitido aqui no país. Tem produtos que param na Receita Federal, que são até mesmo destruídos. E agora, com o lançamento dessa nova normativa, se o fiscal da Receita ele passar por todo esse processo que eu expliquei e ele não conseguir identificar o valor real, ele pode ir para um próximo passo, que é para definir outros critérios de precificação do produto na hora de te aplicar uma taxa. Por que isso é importante? A gente teve um aumento gigantesco nas compras do exterior, principalmente compras da China, e não é interessante para o governo ficar apreendendo produtos para depois levar a leilão, isso porque gera gastos para o Estado. Eles precisam de um lugar para armazenar os produtos. Depois tem todo um processo de venda que é custoso, leva tempo. Então é mais rentável, mais inteligente para o Estado ele recolher o imposto ali o mais rápido possível, ou seja, você pagar o imposto ali na Receita, receber o produto e pronto. E agora a gente tem novos critérios de precificação. Tá tudo na normativa, tá, gente? Vou deixar o link para você ler, só que aqui tá mais fácil de entender. Então, beleza, né? O primeiro método para precificar é aquele que eu falei, que já é o clássico, que o vendedor ou o comprador vai ter que mandar ali os comprovantes do valor da transação, tá? Porém, caso o valor da transação, né, tenha uma fraude ou o fiscal perceba algo do gênero, ele pode pesquisar agora o valor da transação de mercadorias idênticas, ou seja, ele consegue ver ali, né, o valor de transação de outras pessoas que compraram algo semelhante e ele pode te taxar de acordo ali com uma média. Isso, gente, para quem importa muito, a gente sabe que provavelmente essa questão aqui do método, né, do valor de transação de mercadorias idênticas, meio que já acontece na prática. A gente tem vários produtos ali que tem, né, um valor médio de taxa, independente de valor. Por exemplo, eu mesmo tenho vídeos aqui no canal demonstrando, né, que a gente tem uma taxa média para placas de vídeo. E muitas das vezes, essa taxa média aí para placa de vídeo não corresponde ao valor que está declarado no envelope. Então os caras provavelmente já estavam usando esse método aqui, ó, do valor de transação de mercadorias idênticas. Só que agora isso foi formalizado, ou seja, é uma coisa que já acontecia que agora está indo para o papel. Basicamente é isso. Aí beleza, se o fiscal da Receita ele não encontrar o valor de transação por uma mercadoria idêntica que as outras pessoas compraram, ele pode também verificar o valor de transação de mercadorias similares. Então vou dar um exemplo bobo aqui. Eu comprei essa placa de vídeo da China. Aí o fiscal, né, ele tentou encontrar alguém comprou a mesma placa que eu para saber ali, né, o valor médio e como que ele vai fiscalizar, né, qual a taxa que vai ser aplicada. Aí ele não encontra. Aí o que ele pode fazer? Ele pode olhar outra placa de vídeo, talvez uma placa mais top, às vezes uma placa mais barata, e tomar como base o valor dela para me aplicar uma taxa. Mesmo assim, se o fiscal ele não encontrar um produto com valor similar, que eu acho bem difícil, né? Mas vamos supor que ele não encontrou um outro produto desse daqui com valor similar para ter base. Aí ele vai poder procurar o valor de revenda do produto, ou seja, o valor que ele pode ser revendido, né? E vai tentar deduzir essa questão, beleza?
Ah, beleza, não achei ali um método de revenda adequado, ele ainda pode tentar outra coisa, que é verificar, né, no quinto método, que é o mais engraçado de todos, né, que é verificar o custo de produção, ou método do valor computado. O que é isso? Supondo que você comprou essa placa de vídeo aqui, se o fiscal ele não conseguir, né, definir um valor dela por nenhum outro método, ele vai fazer o cálculo relacionado a cada componente da placa de vídeo. Então ele vai ter que pegar cada capacitor, o dissipador de calor e ver quanto que custa cada um desses itens separadamente para te aplicar uma taxa. E tipo, você acha que o cara vai fazer isso aqui, velho? Ele não vai, né, velho? Aí beleza, né? Se o fiscal tentou verificar de todas as formas, aí como último recurso ele pode usar, né, o critério da razoabilidade. Ou seja, ele, né, como um ser humano racional, vai tentar aplicar uma taxa média de acordo com o valor que ele acredita que vale, usando a racionalidade dele, sacou? Porém, presta bastante atenção no que eu vou te falar. O fiscal, para cada método que ele passa, né, ele tem que seguir essa sequência aqui. E para cada, né, sequência que ele passa, ele tem que gerar um documento comprovando que ele não encontrou valores, cara. Então, isso daqui tá tudo em pauta. O cara não tá tirando da cabeça dele. Ele realmente tem que comprovar isso daqui. Então, pensa no trabalho que o fiscal da Receita vai ter que ter até ele chegar no ponto de definir o valor de um produto de acordo com o preço de mercado. Dá um trabalho do caramba. Um outro ponto que a gente tem que relacionar aqui nessa questão é que o fiscal, ele não pode pegar, por exemplo, se eu estiver comprando aqui um iPhone, ele não vai poder pegar o preço que o iPhone é vendido aqui no Brasil para me aplicar uma taxa. Por quê? O preço que ele chega aqui no mercado brasileiro já tem os tributos inclusos. Então ele vai ter que procurar o valor desse iPhone na fonte de acordo com o valor que é praticado no país de origem. Então ele vai ter que pegar, no caso vamos supor que eu compro na China, ele vai ter que ir, né, no mercado chinês e ver quanto que um iPhone custa sem os tributos. Porque se ele colocar o valor brasileiro, vai acontecer uma bitributação, ou seja, vai ser imposto acima de imposto. E isso é proibido por lei. E basicamente, né, o fiscal agora ele tem mais formas de encontrar o valor do produto legalmente, só para não ter que mandar o produto para leilão, para não devolver, né, e você pagar a taxa ali de acordo com a lei, cara. Então, assim, não tô vendo muito problema nessa nova normativa, cara. A intenção dela é fazer o Estado arrecadar os impostos da melhor maneira possível e não ficar com o produto agarrado, não ter que mandar para leilão e coisas do tipo. A gente consegue ver até aqui na própria reportagem, ó, um exemplo disso, ó. Por exemplo, se ele, no caso aqui está falando do fiscal, se o fiscal está com dúvida do preço de uma caneca comprada em janeiro de 2022 e não se convence das justificativas do importador, ou seja, o importador eu que comprei, quanto ao preço, no caso, né, ele vai desconsiderar o valor da transação e, teoricamente, teria que ir para o segundo método e comparar com a mercadoria idêntica do mesmo país de origem, mesma época, composição, marca e fornecedor. Então, olha só, ele tem que passar por todo esse processo aqui. Então, acho que agora ficou fácil de entender. Essa nova normativa do governo, ela não vem para taxar todos os produtos, ela não vem para fazer uma grande mudança que impacte de uma maneira tão pesada a gente que compra do AliExpress e da Shopee. Ela basicamente vai adicionar um poder a mais para o fiscal, né? Bom, mas agora vamos usar um pouquinho a maldade. A galera que acompanha bastante essa questão aí da Receita Federal, né, dos produtos importados, sabe, né, que a fiscalização aduaneira, ou seja, o centro de distribuição lá de Curitiba, tá recheado de produtos, cara. Tem muita coisa. Isso porque a demanda pelos produtos lá de fora subiu bastante no começo da pandemia, cara. No mês passado, por exemplo, a gente viu casos até mesmo de greve dos fiscais da Receita Federal. Isso porque eles estão trabalhando com pouco contingente para tanta mercadoria. Os caras estão tendo que deixar muita mercadoria passar, estão tendo que trabalhar dobrado, senão o sistema não anda para frente, né? As coisas não vão para frente. Então, assim, só entre nós, você que está comprando um produto de fora, você acha que o fiscal ele vai querer passar por todo esse processo, cara, na hora de fiscalizar um produto, considerando que está tendo uma enorme demanda ali de produtos? Cara, ele vai tentar, né, resolver isso daqui no primeiro método, cara. Então, assim, para a gente chegar no sexto método, que é o recurso da razoabilidade, que o próprio fiscal ali vai usar a razão para definir, né, uma taxa, o cara já vai ter tido um trabalhão sinistro, velho. Ainda mais pelo quinto método, que ele teria que definir o valor de cada componente ali de um produto eletrônico, por exemplo. É assustador, cara. Então não faz sentido falar que vai tudo aumentar de preço, né? Porque, sinceramente, essa normativa resolve um problema no caso do fiscal, né, não conseguir precificar algumas coisas,
mas não resolve ainda o problema do gargalo, né, de encomendas que está tendo lá em Curitiba. Por sinal, outro fato que comprova a falta de contingente, né, dos fiscais da Receita é que nesse ano vai abrir um novo concurso auditor e analista da Receita Federal, ó. Beleza? O detalhe é que também conversando com o Guaraci, ele me passou algumas informações muito legais, né, relacionadas à Receita Federal, que eu realmente não sabia antes. Além de trabalhar com essa questão de tributação, ele é um rapaz que importa bastante produtos. Inclusive, ele já falou que teve experiência de ir no Paraguai importar produtos. E ele estava me explicando uma situação muito interessante que acontece dentro da Receita Federal, que é uma questão de cotas na hora de comprar um produto. E ele obteve essa informação porque o pai dele era corregedor e chefe da Polícia Rodoviária Federal. Então ele tinha acesso a essas informações. E como que funciona o sistema de cotas? Cada produto que você compra, ele fica vinculado no seu CPF, tá? Independente se você colocou o CPF lá no sistema dos Correios ou não. Se tá indo pro seu endereço, ele sabe que é você que tá comprando, cara. No caso, por exemplo, dele, né, do Paraguai, como ele chegava fisicamente ali com as encomendas para passar pela fronteira, ele tinha que declarar tudo aquilo ali, né, na hora de passar. Mas no caso da China, do AliExpress, né, da Shopee, mas no caso da China, AliExpress ou Shopee, quando você cadastra ali no site, né, você coloca também seu CPF. E como que ele me explicou que funciona esse sistema de cotas? Por exemplo, vamos supor que nesse mês eu comprei um iPhone e ele passou sem taxa. Se eu comprar um segundo iPhone nesse mês, a probabilidade de ser taxado nele é muito maior. Segundo o Guaraci, já seria 99% de chances de eu ser taxado, né, comprando um segundo celular. A gente sabe que isso não acontece na prática hoje aqui, graças a esse gargalo aí no sistema de tributação brasileira. Então, acontece em muitos casos, por exemplo, eu comprar 10 celulares e tal, e passar às vezes sem taxa. Eu mesmo já revendi muito computador aqui no Brasil, né, vinham da China e tal, e comprava um monte de peça igual ali no mesmo mês e passava sem taxa para mim. Porém, o cadastro está lá, cara. O cadastro do sistema de cotas está lá e ele existe. Então, é fato que se você compra muito de um mesmo produto no mesmo mês, tá? Pode acontecer de você começar a ser taxado em todos os produtos. Eu já vi caso de inscritos que falaram comigo: pô, Fafá, eu revendia produtos da China, mas agora toda vez que eu compro aquele produto ali com o meu CPF, eu sou taxado. Isso por conta dessa questão aí do sistema de cotas. E segundo o Guaraci, essa cota ela é mensal, beleza? Então assim, cada mês ali vai caducar essa cota, então você vai ter um outro mês, por exemplo, para comprar, às vezes um produto que você comprou no mês anterior. Um detalhe que tudo que o Guaraci me falou, ele foi me mandando fontes, né, que eu poderia consultar, que comprovavam que o que ele está falando é correto. Então vou deixar essas fontes na descrição para você também verificar, tá bom? Então, basicamente, esse é o conteúdo sobre o vídeo de hoje. Resumindo, a questão da nova normativa não vai alterar muita coisa pra gente, só está trazendo um leque a mais para o governo, né, para ele recolher o imposto na fonte. Não é interessante para ele reter os produtos nem coisas do tipo. E de quebra a gente também aprendeu algumas curiosidades extras, né, sobre como funcionaria ali no papel o sistema de tributação e também a relação do sistema de cotas. Que a gente sabe que não acontece assim na prática. Ele é muito menos rígido do que deveria ser, mas que também não deixa de existir. Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu sei que foi um conteúdo denso. Eu tentei explicar o máximo possível para que você não saia daqui com dúvida. Esse é um assunto muito sério e a gente tem que acabar com as fake news, né? Se você gostou do conteúdo, se você acha que foi útil para você, eu vou te pedir que, por favor, compartilhe ele, porque é um conteúdo muito importante, cara, para esclarecer as dúvidas das pessoas. E esses tipos de notícias relacionadas às taxas estão chegando para várias pessoas de uma maneira distorcida, né? Tipo conversinha de bar, tipo telefone sem fio. Então esse vídeo tem utilidade pública para o importador, principalmente o importador que compra em pequenas quantidades. Vou ficando por aqui, um abração e até mais. E também, se você puder, se inscreve aí. Valeu!